Olá, aqui é o William Penteado do canal NutriSide e hoje eu irei comentar algumas coisas e algumas curiosidades acerca do gengibre, mais especificamente como que ele atua para com as pessoas que têm enxaqueca. Bem, de início agora um pouco mais sobre a parte geral do assunto, um pouco da história também. Ele era geralmente comercializado em regiões da China e também do leste da Índia. A parte aqui da medicina ayurvédica, como eles chamam, era algo muito presente. Em geral, a Ásia toda utilizava de alguma maneira as propriedades medicinais do gengibre no passado. O gengibre nada mais é do que um rizoma. O que seria um rizoma? É uma raiz que ela cresce em paralelo ao chão. Em outras palavras, ela cresce de forma horizontal. Ela era muito utilizada na parte da prevenção. Como se diz, prevenir é sempre melhor do que remediar. Isso, de fato, é a melhor e mais sincera verdade, pois os tratamentos, em geral, eles tendem a ser muito mais danosos para a pessoa, algumas vezes, do que a própria doença. E era curioso que o gengibre, ele atenuava vários efeitos, entre eles a náusea, mas principalmente as enxaquecas. Enfim, se você for dar uma conferida nos estudos, incluindo eu vou deixar linkado na descrição para que vocês vejam mais especificamente, foi considerado que até 28 milhões de pessoas de alguma maneira são afetadas por enxaquecas, sejam elas mais constantes, sejam semanais ou mensais. O fato é algo muito comum na sociedade. E a causa principal nada mais é do que a dilatação excessiva dos vasos sanguíneos. Basicamente, seria esse o principal dos problemas. Incluindo, tem umas curiosidades bem interessantes. Foi falado até mesmo pelo Dr. Marshall Greger que uma maneira fácil de você resolver esse problema é simplesmente pegar um quarto de colher de chá, ou seja, não uma colher de chá toda, mas um quarto dela já é o suficiente, de gengibre, você mistura com um pouco de água e toma. A sua enxaqueca, ela irá ter uma melhora considerável, no sentido de que você terá, dentro de poucas horas, de 1 a 2 horas, por aí, na média, você verá uma redução da dor, ou até mesmo ela irá passar totalmente. Sendo que é uma das soluções naturais mais efetivas, fora dos tratamentos tipicamente com remédios estes artificiais. Em relação ao gengibre e à sumatriptana, que seria um medicamento, na verdade um farmaco, esta, por sua vez, se você fizer um comparativo com o gengibre, você vai ter algumas características bem curiosas. A Sumatra, a Sumatri, ela também é conhecida como Imitrex ou Sumax. Esses dois nomes aqui, eles são mais populares no Brasil. Então, se você for procurar numa farmácia, provavelmente vai estar dito como Imitrex ou Sumax. Como foi dito anteriormente, um quarto já é o suficiente para você sentir um efeito bem grande. Foi feito alguns estudos que eles constataram que a ação do gengibre ele era até mais rápido do que a Sumax, até 2 horas mais rápido, sendo também que relacionados aos efeitos colaterais são poucos ou quase nenhum. Os efeitos colaterais do gengibre, se você, por exemplo, passar a mais do que a quantidade de um quarto de colher de chá, se você pegar uma colher de chá, por exemplo, você vai sentir o ardume, porque ele tem um gosto picante, o gengibre, além de que você pode ter dores estomacais, principalmente se você tomar essa colher de chá, geralmente ao misturar com água, você em jejum você vai sentir isso, você vai sentir uma irritação talvez no estômago. Se você for ler a bula, de acordo com a Nutrition Facts, você vai constatar o seguinte:
que a Sumax ela pode gerar ataques cardíacos. Porque, como foi dito anteriormente, a enxaqueca é causada pelo excedente de dilatação dos vasos sanguíneos da cabeça. Então, o que acontece? A Sumax, ela vai fazer com que haja uma contração, é chamado vasoconstricção. Essa substância, ela vai fazer com que haja contração das suas artérias, dos seus vasos sanguíneos, podendo, por consequência, se você já tem histórico de ataque cardíaco, você pode ter algum infarto ou um derrame, justamente por causa da obstrução das suas artérias. Fora que você pode ter náuseas, tontura, vômito como efeito colateral, fraqueza, problemas hepáticos, ou seja, nos rins. Segundo o site drugs.com, você teria esses problemas, né? Uma sobrecarga dos seus rins. Fora que se você for comparar o preço, é muito mais barato você comprar gengibre em pó, ou então a raiz mesmo. Já o caso da Imitrex ou Sumax, você vai ter o problema de que ela é bem caro, bem salgado você ir e comprar numa farmácia. Justamente por causa disso, há um grande lucro por parte das indústrias farmacêuticas em cima dessa substância. Ela gera bilhões anualmente, na verdade, a venda desse medicamento. Agora, um pouco mais, alguns benefícios extras sobre o gengibre, nós teríamos que ele tem um efeito carminativo, ou seja, é um dispersor de gases intestinais. Formalmente falando, se você tem problemas com gases, o gengibre já vai te resolver. A questão das náuseas e vômitos, se usado em quantidade moderada, lembrando, em gestantes ou até mesmo em pessoas que estejam fazendo a quimioterapia, você vai perceber uma redução bem considerável, tanto das náuseas quanto do vômito. Mas vale frisar que é bom não utilizar com excesso em gestantes. E relacionado aos séculos passados, bem, era muito comum, como foi falado anteriormente, incluindo era uma especiaria usada em alguns casos do comércio, pessoalmente. Era de grande valor o gengibre para as sociedades antigas da Ásia. Outra curiosidade interessante é que pertence ao mesmo grupo da cúrcuma e do cardamomo. Eu vou fazer uns vídeos falando especificamente sobre o cardamomo e a cúrcuma mais adiante. Não garanto que será o próximo vídeo, mas são plantas estas que são muito boas à saúde também, principalmente a cúrcuma, presente no açafrão. Agora um bônus extras, é anti-inflamatório. O gengibre, se você tiver qualquer problema, qualquer doença que termine em it, como se diz, tudo que termina em it, na prática, algum tipo de inflamação. Seja rinite, sinusite, artrite, gastrite, bronquite, todas essas são inflamações, doenças inflamatórias. O sistema imunológico ele fica mais forte, você vai ter menos problemas de saúde, menos gripe, menos resfriado, entre outros, incluindo menos câncer por causa de células que combatem e atacam o início de câncer, que o próprio sistema imunológico cria, que são as chamadas natural killers, que são células de defesa contra o câncer também. O açúcar no sangue diminui, portanto, você também tem uma perda de peso, porque o aumento do açúcar no sangue leva ao aumento da insulina, que leva ao aumento e ganho de peso. A esteatose hepática, a gordura nos rins e o estresse dos rins é diminuído bastante devido ao uso do gengibre. Alguns cânceres combatidos pelo gengibre, maior ou menor grau. Câncer coloretal, gástrico, de ovário, fígado, pele, mama e próstata. Além de que há um aumento da produção de glutationa, que é um antioxidante natural, o mais potente antioxidante produzido pelo nosso corpo. Basicamente, para concluir, o gengibre é uma das excelentes raízes, é importante você ter na sua casa, nunca se sabe, eu mesmo já tive vários surtos de enxaqueca, muitas vezes pelo mau sono, mas o gengibre ele pode ser usado e é barato, isso que é o melhor de tudo. Por hoje é só, muito obrigado, espero que tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau!